Muito bom dia, claro, eu quero lembrar a você que aquele que crê e que declara a palavra de Deus, esse vence. Nessa manhã eu quero refletir com você sobre um texto da palavra do Senhor que está no Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 24, a palavra do Senhor, ela diz assim: E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Há duas verdades aqui aparentemente contraditórias. Primeiro, porque o pai daquele menino, aquela criança, estava possessa. Havia um espírito que tentava contra a vida dela, um espírito de perturbação, de opressão, um demônio de morte que muitas vezes quis matar aquela criança. Quando o pai encontra Jesus, e a princípio aquele demônio não havia sido expulso pelos discípulos, o pai se prostra diante de Jesus numa das conversas mais sinceras da Bíblia. Ele afirma duas verdades que aparentemente são contraditórias. Primeiro ele diz, eu creio. Ele acreditava em Deus. Acreditava no Deus do milagre, no Deus do impossível. Ele acreditava que Deus poderia curar seu filho, libertá-lo. Ele acreditava no poder que vinha de Deus para transformar situações, circunstâncias. E eu acho extremamente bonito porque ele diz, eu creio, e a palavra a seguir ele diz, ajuda-me na minha falta de fé. Talvez você pergunte, é possível alguém crer e ter falta de fé? Talvez você me pergunte, é possível alguém que diga, eu acredito em Deus, mas tenho falta de fé? Ouça o que eu vou dizer a você. Primeiro, porque a fé, ela é uma certeza das coisas que não existem. Mas eu costumo colocar dois valores na fé. Primeiro, a fé age na simplicidade. Está chegando o momento da igreja em que as pessoas estão se afastando da fé simples. Nós estamos vivendo um momento que as pessoas, para acreditarem em Deus, precisam usar uma pulseira, elas precisam colocar um colar. Está chegando um tempo em que a pessoa, para acreditar em Deus, precisa levar para dentro da sua casa uma rosa, um papel, ter dentro da sua Bíblia algo que é importante. E ela olha aquilo e acredita no instrumento de Deus, que aquilo pode fazer um milagre, e obviamente faz, e Deus age, Deus opera. Mas o erro é quando a pessoa deixa de crer simplesmente em Deus, de acreditar porque acredita. Os grandes milagres que Jesus fez no ministério dele, ele perguntou à pessoa, você crê? Crê que você pode andar, que você pode ser curado? E a pessoa dizia, eu creio, e imediatamente ela era curada. Não havia nenhum mecanismo, não havia nada que a pessoa se prendesse a não ser a fé. A fé não pode ser misturada a sentimento. Eu sinto, e porque eu sinto, eu creio. Bispo, eu estou vendo o sinal, e porque eu vejo o sinal, eu creio. A Bíblia diz que os sinais acompanham aquele que crê. É preciso crer e simplesmente crer. Se você acredita em Deus, na simplicidade da sua fé, de que Deus pode mudar a sua vida, transformar o que você está vivendo, se você não precisa hoje, nessa manhã, de nada, de nenhuma palavra, de nada, nenhum objeto, você simplesmente crê, a sua fé está sendo descoberta, porque a fé, ela age na simplicidade e a fé não se mistura a nada. A fé não precisa de nada para aumentar. A fé não precisa de nada para que ela possa se misturar, para dizer, eu creio e acredito em Deus. Aquele homem vira para o Senhor e diz, eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Ele acreditava em Deus, mas diante daquela circunstância, ele sabia que não tinha fé suficiente. Ele acreditava em Deus, mas diante daquela dor, ele sabia que não tinha fé suficiente. Há quantos de nós, nesta manhã, acreditamos tanto em Deus, mas diante dessa adversidade financeira tão grande, você tem visto que a sua fé não tem sido suficiente, a sua fé não tem produzido os resultados, a sua fé não tem te levado a apropriar da conquista e do milagre de Deus. Talvez você seja como aquele homem que diz, Senhor, eu creio, mas diante desta situação, ajuda-me na minha falta de fé.
Há quantas mães, pais, hoje, nessa manhã, estão de joelhos dobrados, porque seus filhos estão em relacionamentos errados, em más companhias, estão abrindo mão dos valores de Deus, estão dando trabalho de todos os níveis e de todas as ordens, e você diz: eu acredito em Deus, mas diante dessa situação tão difícil, você não tem tido fé mais para permanecer de pé e acreditando no milagre de Deus. Quantas pessoas acreditam no Senhor, mas não têm fé suficiente para transformar sua história sentimental, para mudar sua casa, sua família, para transformar essa desilusão em relacionamentos abençoados, permanentes e duradouros? Quantas pessoas nesta manhã têm vivido conflitos internos e interiores, enfrentado dores, pressões, adversidades, e você crê em Deus, mas não tem tido fé suficiente para transformar o que você tem passado, para mudar o que você tem vivido? Ouça o que eu vou dizer a você. A fé, ela muda as circunstâncias da vida. A fé, ela opera no céu para que o milagre de Deus aconteça na terra. A fé é o agente que Deus usa no nosso espírito para transformar toda circunstância e situação ao nosso redor. Muitas vezes nós não deixamos de crer em Deus, mas nós perdemos a intensidade da nossa fé. Eu creio que Deus sempre habita no equilíbrio. Acredito que Deus é um Deus de milagres, de impossíveis. E acredito que o homem, quanto mais crê em Deus e quanto mais ele cresce em Deus, mais ele precisa crescer na sua vida natural. Ele precisa ter equilíbrio. A pessoa, quanto mais abençoada é financeiramente, mais precisa se quebrantar, mais precisa ir à igreja, porque ele precisa crer e viver de forma equilibrada. Deus está no equilíbrio. A fé, ela precisa produzir circunstâncias naturais transformadas. A fé precisa ser exercida para mudar espiritualmente o que eu estou vivendo naturalmente. Eu conheço pessoas que se omitem, se escondem atrás da fé, dizem ter uma fé que jamais possuíram, lançam em Deus suas adversidades, deixam tudo na responsabilidade de Deus, dizem: eu coloquei na mão do Senhor, estou esperando a resposta, estou esperando o tempo, e não tem ação. São pessoas que acreditam espiritualmente, mas não transformam nada naturalmente. A fé, ela muda o que eu estou vivendo em toda circunstância. O problema é se eu creio em Deus e tenho fé, ou se muitas vezes eu só creio em Deus e tem me faltado fé para mudar as circunstâncias da minha vida. A fé, ela traz respostas. A Bíblia diz em Hebreus que para se aproximar de Deus é necessário que ele creia que ele existe. Quem se aproxima de Deus precisa crer na sua existência. E segundo esse texto diz assim, que também precisa crer que ele se torna galardoador. Ele é abençoador, ele traz a resposta. O erro é que muitas vezes nós temos crido em Deus, mas não temos tido fé para mudar as circunstâncias e para trazer a resposta de Deus diante de nós. Eu não sei o que você tem vivido, mas eu sei que se hoje de manhã você acordou crente em Deus, mas sem fé para mudar essa área da sua vida, se você amanheceu crendo no Senhor, mas você não tem tido fé para essa circunstância tão grave, tão dolorosa, tão difícil da sua vida, eu vou orar por você. Jesus não mandou aquele homem embora. Jesus o amparou na sua falta de fé e trouxe a ele o milagre e a resposta. Se você hoje precisa de um milagre e de uma resposta, feche os seus olhos. Deus vai fortalecer a sua fé e o milagre vai acontecer nessa sexta-feira na sua vida, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai Santo, Deus de todo poder e Senhor de toda autoridade, Deus, eu coloco esta vida diante do Senhor, essa situação, essa circunstância. Senhor, eu creio que a fé opera na simplicidade.
E tudo que nós temos a Ti, Senhor, nessa manhã é um coração que crê. Tudo que nós temos hoje, nessa manhã, é um coração que acredita. Senhor, não há nenhum sinal, não há nenhum sentimento, não há nenhuma evidência, não há nada ao favor, mas nós cremos que o Senhor é um Deus de milagres e de respostas. Cremos que nessa situação que esta pessoa está vivendo, nessa enfermidade, crise familiar, Senhor, nessa pressão financeira que ele está vivendo, nessa adversidade da vida que se levantou contra esta mulher de Deus, em nome de Jesus, eu declaro agora o fortalecimento da fé. Eu declaro o Espírito Santo do Senhor, renova este coração em fé, quebra toda circunstância contrária e libera em nome de Jesus a bênção, a resposta e o milagre. Senhor, se essa pessoa tem crido no Senhor, mas tem faltado fé, ele não acredita, ele tem lutado, ele tem buscado, mas ele ainda não experimentou a resposta. Fortalece essa fé para que hoje haja o milagre do Senhor nessa vida. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu sou o Bispo Ciro, bispo da Igreja Evangélica Palavra Revelada, Nápoles, e eu gostaria de convidar você hoje à noite, às 20 horas, na Igreja Palavra Revelada, uma campanha de fé, de oração forte, de libertação. Nós estamos desfazendo todo o laço, tudo que tem aprisionado o seu espírito, te impedido de romper. Nós estamos crendo e declarando o milagre do Senhor. A Bíblia diz que tudo que for desligado na terra será desligado no céu. E eu quero orar pela sua vida, quero ministrar a libertação, a cura, o milagre do Senhor. E você é o meu convidado mais do que especial. Hoje à noite, às 20 horas, Avenida Tiradentes, número 2581, a entrada do bairro Itamaraty. Venha estar comigo, venha receber da presença e da bênção do Senhor na sua vida. Hoje, às 8 horas da noite, Avenida Tiradentes, 2581, a entrada do bairro Itamaraty, Igreja Palavra Revelada, um lugar de bênção e de milagre. Nós aguardamos você. Que Deus abençoe a sua sexta-feira, te dê a vitória, o milagre que você precisa, em nome de Jesus.